Agora te fazer uma pergunta, mudando completamente de assunto, um assunto que eu queria trazer que você levantou esses dias, Sim. que é, você postou uma foto de alguns remédios, né? E você falou um pouco sobre já ter tido crise de ansiedade, lutado com isso, e você estava... É isso mesmo? Sim, isso. E como é que foi esse processo para Sim. você? Como é que foi esse período sofrendo com isso? Bom, Quando isso começou? minha história com crise de ansiedade, pânico e depressão, lá eu coloquei crise de ansiedade e pânico, mas eu tive aí 2 anos com depressão. Começou cedo, quando eu tinha 13 anos de idade. Então, lá na adolescência. Lá na adolescência. E assim, eu vou falar, mas talvez muitos não vão entender, porque eu acho que poucos passam por isso tão cedo. Que é o medo de morrer. Tá. Eu acho que todos já tiveram pouco medo de morrer. Eu acho que isso mínimo, do ser humano, tá? Do ser humano. Mas tão cedo eu não conheço muita gente. Então, com 13 anos, comecei a ter medo de morrer. Por conta de algumas experiências que eu tive, não vou citar aqui, demora muito. E aí eu comecei a tomar medicamento para dormir. Só que o meu psiquiatra antigo, ele foi negligente. Ele vacilou muito, porque ele me passou um remédio, não vou citar o nome, com uma dose que não era uma dose para criança, eu era uma criança de 13 anos. E aí eu tomei esse medicamento e eu tive o efeito reverso. Era para eu dormir, nunca vou me esquecer desse dia, Douglas. Era para eu dormir, era para eu apagar. Vou falar o nome, não tem problema. Era Rivotril, Sim. gota. Minha mãe botou lá, botei na boca. Eram 8 horas da noite. Tava em crise. Era para eu apagar. Só para um parênteses, você tinha crises de pânico. Nessa época era uma depressão. Eu tava com uma depressão, com uma mistura de pânico, com medo de morrer. Tá. Não era nem ansiedade. Tá. Era pânico com depressão. Só que eu não sabia. A depressão, sim, porque uma angústia muito grande. Foi na época que minha irmã cometeu o suicídio, minha irmã mais velha. Então, eu tomei o medicamento, efeito reverso, fiquei muito agitado, não dormi. Fiquei agitado de tão... Não, foi tão... Vou usar essa expressão. Cabuloso. Que eu deitei, fiquei 30 minutos, não consegui. Meu coração começou a acelerar, efeito reverso, 8h30, desci. Meu pai teve que andar 3 quadras. Minha mãe e meu pai. Não, minha mãe andou comigo, meu pai ficou cuidando da minha irmã. 3 quadras da minha cidade que eu morava, andando comigo para ver se o efeito do remédio ia embora. Pra não suar. consegui. Suar para mandar embora. Não resolveu, tive que ir para o hospital a pé, porque meu pai estava sem carro na época. E, se eu não me engano, já era muito tarde. Comecei a caminhar umas 9, era umas 11h30. A gente foi a pé, porque não era tão longe também, de Azepa intramuscular. Aí eu apaguei. Nesse dia, começou o terror na minha vida. Depressão aumentou. O mundo, Douglas, era preto e branco para mim. Eu enxergava tudo... A vida passou a não ter mais sentido para mim. Tinha graça. Não tinha graça. Eu era uma criança, 13 anos de idade. Tipo assim, faz sentido. E aí, crise de ansiedade, pânico com 14, com 15. Quando eu me enfiei nas drogas mesmo, com os 15 anos, essas crises diminuíram. Por vários motivos. Então, eu ia para a balada de quinta a domingo. Então, eu virava à noite. O momento que eu tinha crise, agora eu estava na balada, que era à noite. Crise sempre era à noite. Então, não tinha nem tempo para ter crise. Entendi. Entre aspas. Né? Você entrava nesse mundo e... Isso, ia. Se enganava ali, né? Com 16 anos, tive minha primeira overdose, 4 dias internado, e a segunda, mais ou menos 17 dias. Eu fiquei mais ou menos 17 dias internado. Mais ou menos porque eu saí do hospital e voltei. Enfim. E aí, quando eu saí do hospital, as crises voltaram. Depois dessa segunda overdose. Eu já estava tomando 2 remédios controlados, Rivotril e Citalopram. Voltei a ter acompanhamento psiquiatra com 17 anos.
Não lembro exatamente. E ele me passou mais 2. D-Pacote, que é para bipolaridade, e social. Então, 4 remédios controlados com 17 anos de idade. Social, Citalopram, D-Pacote e Rivotril. Tive um encontro com Jesus no meio disso, né? Já contei. Aí, Céu na Terra começou. Comecei a viajar para pregar. Detalhe. Minhas crises existiam por um medo de morrer. Cara, dentro de avião viajando sozinho. Eu pensava, velho, se esse avião cair, o medo aumentando. Resultado. Eu compartilhei lá no Instagram que eu me lembro, eu compartilhei assim, que tive inúmeras experiências pregando em igrejas locais, onde, após o culto, com crises de ansiedade, os pastores ou líderes de jovem tiveram que me levar ao hospital para ser medicado. Eu vou colocar por baixo. Durante esses... até 2018, de 2016 a 2018, 2 anos viajando, pregando, eu devo ter tido, viajando, umas 20 crises. Meu Deus. Onde líderes tiveram que me encaminhar pro hospital para tomar diazepam intramuscular, por conta dessa crise de ansiedade. Então, assim, foi muito difícil para mim. E aí, em 2018, eu lutando contra isso, não só contra a crise, mas contra um detalhe. Em 2015, eu fui 107 vezes para o hospital. Se pegar os dias de um ano, 365, e subtrair, dá quase um dia a cada 3. 1 a cada 3 dias eu no hospital com crise de ansiedade. Nem todas essas vezes eu fui medicado. Até porque sempre eu ia no mesmo, lá em Brasília. 2015, não tinha ainda tido um encontro com Jesus. Depois foi acalmando. Mas até 2018 eu tive crises de ir ao hospital. Então, em 2018, estava pregando numa igreja lá em Cuiabá. A crise já estava controlada, eu só tomava remédio controlado, mas não tinha crise. Pregando lá, o Espírito Santo veio sobre nós. Eu senti muito o Espírito Santo vindo sobre a igreja local. E aí eu peguei o microfone no final da pregação e disse: você que está sentindo Deus te tocar, sai do seu lugar correndo e vem aqui à frente. Aí eles vieram, louvor ministrando, larguei o microfone e desci para orar pelo povo. E aí, no meio da oração, o Espírito Santo me pegou, fiquei lá de joelhos, recebendo o Espírito Santo. E aí ele me disse: João, você quer ser livre? Eu falei: sim, eu quero ser livre. Você quer ser livre? Eu perguntei: do quê? Falou: dos remédios controlados e dessas crises que ainda meio que querem chegar próximos a você. E eu falei assim. E ele disse: então sobe no púlpito, no palco, pegue o microfone e conte para toda essa igreja que você precisa de ajuda. Conte que você tem passado e peça ajuda. Aí o meu ego balançou. Cara, eu sou uma referência, como é que eu vou falar? O Céu na Terra já estava lá. Cara, meu Deus, como é que eu vou falar para esse povo que eu tomo remédio controlado? O cara do Céu na Terra toma... E aí o ego, né? O ego, o orgulho. E eu lutando contra o meu ego, lutando contra o meu orgulho, subi, peguei e compartilhei. Aí olhei para o meu lado esquerdo, eu compartilhando, olhando assim para o público. Aí vem vindo um senhorzinho, meio corcunda, em minha direção, pegou assim a mão no meu ombro, pegou o microfone quando eu terminei de falar. E aí ele, bem sereno, ele disse: igreja, vamos orar pelo irmão João, porque hoje ele está sendo livre. Oraram por mim e eu fui livre. Esse pastor era o fundador dessa igreja que eu fui pregar. Tentei lembrar o nome exato, eu sei que é a Igreja Batista, mas tem um segundo nome lá em Cuiabá. Fui livre. Isso foi não sei se foi sábado ou domingo. Terça-feira, foi no meu bosque de oração, que eu tinha, agora não tenho mais porque eu me mudei, né? E lá eu estava fazendo estudo do livro de João com comentário bíblico do Hernandes Dias Lopes. Quando eu abri ali no capítulo 17 do livro de João e li o versículo 14, quando Jesus disse: vós já não sois desse mundo, vocês são de outro mundo, essa passagem capturou meu coração. E o Espírito Santo me disse: você não é daqui, portanto não se preocupe como se fosse.
Suas preocupações não podem ser como as preocupações do ímpio, do não crente. Suas preocupações têm que ser com aquilo que é eterno. Só se preocupe com almas. Sua preocupação tem que ser resumida a minha obra aqui na terra. Algo assim. Tipo, não se preocupe. Ele ministrou no meu coração que Jesus ministrou ali no Sermão do Monte. Ali naquele contexto das bem-aventuranças. Não se preocupe com o que vão comer, beber, vestir. Foi aquilo ali. E aí eu fui em casa, peguei as 4 cartelas de remédio controlado, fiz lá uma fogueirinha, atei fogo nas 4. Não foi um ato profético. Não. Foi uma despedida. Porque eu tinha essa convicção, a mesma convicção do dia 17 de dezembro. Ele me encontrou, acabou, é outra vida. Fui livre. Os 30 dias seguintes, que agora eu tinha que lutar contra a abstinência, foram horríveis. Sério? Foi ruim, foi pesado. Muito pesado. Eu não conto a experiência por sabedoria. Eu não posso contar essas experiências que eu tive, porque senão quem toma pode ficar com medo. Mas assim, foi ruim. Cara, foi, acho que uns 35 dias depois, entre 30 e 35, foi muito estranho. É como se eu fosse outro. Entre 30 e 35 dias, uau, estou livre e não preciso. O meu corpo parou de gritar pelos remédios. De lá para cá, eu não me lembro de ter tido uma crise. Nunca mais tomei nenhum remédio controlado, nem para dormir. E estou aqui. Tem 3 anos e... Aí só fazer a conta. Isso foi em fevereiro de 2018. 3 anos e alguns meses. Eu estou livre dos remédios e das crises de ansiedade e pânico. Glória a Deus. É. Só Jesus. Só Jesus. E o louco é que... Milagre. E sua vinda pra cá, tipo assim, você veio de avião, tá hoje... Não, hoje é de boa. Hoje eu apago no avião. Eu também. Entra... E o é que eu esqueço às vezes o... Puts. Aí eu boto a mão assim, às vezes acordo doendo aqui que eu durmo assim. Mas hoje é só paz. Glória a Deus.